Boa noite, meus irmãos. Que é um privilégio estar na casa de Deus para aprender mais sobre a sua palavra. Gostaria que você já abrisse aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. O texto já foi lido pelo nosso amado irmão Jales. E eu queria ter um tempo de oração com vocês, orando pelos irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui, muitos enfermos, e pedindo a direção de Deus nesse momento, que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rendemos-te graças, ó Deus, por quem Tu és, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos porque fomos achados e hoje podemos Te entoar louvores como esses que cantamos nessa noite. Que tudo isso tenha sido para a honra e glória do Teu nome. O nosso pedido essa noite é que o Senhor continue sendo o centro desse culto, que possamos agora Te adorar através da Tua palavra, aprendendo mais sobre ela, e em reverência, temor e tremor, obedecendo à Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, me usa como instrumento em Tuas mãos. Não permita, Pai, que eu venha a ser um empecilho para a pregação da Tua palavra. Me ajuda a ser honesto e fiel ao texto sagrado, que os meus irmãos possam sair daqui edificados, que juntos possamos sair daqui animados, enraizados nas verdades centrais da Tua palavra. É isso que nós choramos também Te pedindo pelos nossos irmãos, que por algum motivo não puderam estar aqui. O Senhor sabe, Pai, muitos irmãos enfermos. O nosso desejo é que o Senhor cure todos, que logo, logo eles possam fazer parte novamente da reunião solene do povo de Deus. Esteja cuidando de cada um. É isso que nós pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a gente deu uma pausa aí na exposição de Romanos, não foi? Por conta do nascimento da Rebequinha. Então, eu gostaria de fazer o seguinte. Hoje vai ser uma introdução tanto quanto mais longa, até porque tem muitos irmãos novos. Isso ajuda também para que o pessoal que viu algumas exposições romanas possam lembrar de alguns pontos centrais para a gente dar seguimento aqui ao texto, tá certo? O livro de Romanos, a carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma, ele é conhecido como um tratado teológico. Você pode perceber que ele é bem maior do que as cartas aos irmãos em Colossos, aos irmãos em Filipos, aos irmãos em Tessalônica. É um texto um tanto quanto mais extenso e também é um texto bastante profundo em teologia, de fato. Só que quando Paulo escreveu a carta aos irmãos em Roma, o objetivo dele não era que fosse um tratado teológico. Na verdade, a carta de Paulo aos romanos é uma carta missionária. É uma carta com objetivo missionário, ou seja, Paulo tinha interesse em ir para Roma e de lá, de Roma, os irmãos daquela igreja ajudariam no seu sustento para que ele chegasse à Espanha, que é o que ele diz lá em Romanos, capítulo 15 e 16, concluindo a carta. Ou seja, tem muita teologia, sim, profunda, como nós vamos ver aqui hoje. Nessa perícope que nós lemos, ela tem teologia profunda aqui. Mas o objetivo central de Paulo não é esse. Aí você se pergunta, né, Thales, mas então por que Paulo escreve uma carta com tanta teologia? Você vê as cartas que ele escreve aos irmãos em Corinto, também são cartas extensas, mas não tem tanta teologia quanto essa no sentido mais profundo mesmo. São cartas para corrigir problemas eventuais que estavam acontecendo lá em Corinto. Por que então que aqui tem muita teologia? Bem, tudo indica que não foi nenhum dos apóstolos que fundou a igreja em Roma. Nenhum dos 11, digamos assim, né? Como é que essa igreja surge, então? Ela surge do movimento de pós-morte de Estevão, em que a igreja começa a ser perseguida, de fato, pelo Império Romano, e aí os irmãos se espalham. E um lugar central daquele período era Roma, a capital, a sede do Império Romano. Muitas pessoas vão para lá, judeus inclusive, começam a pregar o evangelho, muitos cristãos se convertem ali, e surge essa igreja. Então, Paulo vê a necessidade de introduzir teologia profunda nessa carta aos irmãos em Roma, porque essa igreja não foi fundada por nenhum apóstolo.
Então a preocupação de Paulo também, o interesse dele é de consolidar a fé dos irmãos em Roma. E como eu já estou comentando com os irmãos, é uma igreja composta por judeus e gentios, ou seja, é formada por pessoas que nasceram na terra de Israel, conhecem a lei de Deus, têm intimidade com as promessas, com tudo isso, mas também é uma carta que é voltada aos gentios, pessoas que não tinham um certo conhecimento sobre a Torá, o Antigo Testamento, leis, promessas. Por isso que você vai ver Paulo muitas vezes se dirigindo a grupos específicos de pessoas. Você tem o capítulo 1, em que o texto mais conhecido dele é o texto que Lutero usa na Reforma Protestante depois, sobre a fé, e que o justo viverá por meio da fé. Nós temos também Paulo concluindo lá em Romanos capítulo 1, mostrando que as pessoas, ao terem conhecimento de Deus por meio da criação, decidem não adorar o Criador, e sim adorar a criatura. Por isso são indesculpáveis. No capítulo 2, ele passa a falar um pouco mais sobre os judeus, direcionando para eles, mostrando que os judeus também são indesculpáveis diante de Deus, porque eles tinham a lei do Senhor e decidiram quebrá-la. Eles tinham a aliança com Deus e decidiram abandonar o Senhor. Ou seja, no capítulo 3, o texto famoso de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, serve para Paulo colocar judeus e gentios no mesmo patamar ali de igualdade diante de Deus. São todos pecadores. Por isso, então, que você vê o interesse de Paulo em, mesmo falando para grupos distintos, ele vai pegar essas pessoas agora e dizer: todos vocês precisam de Jesus. Porque a salvação sempre foi por meio da fé. Deus está justificando pessoas por meio da fé em Cristo. E tem vários textos bem conhecidos também, mostrando que a lei nunca salvou, nunca salvará. Ela não é esse o objetivo dela, salvar ninguém. E sim, o objetivo da lei é mostrar para as pessoas quem elas verdadeiramente são. Um dos pontos que vamos ver também essa noite. E aí, um contexto agora mais imediato, já no capítulo 4, Paulo vai falar sobre Abraão, que é uma figura central para as 3 principais religiões do mundo hoje: cristianismo, judaísmo e o islamismo. Então, ao usar a figura de Abraão, Paulo está entrando em um terreno muito perigoso, porque o que ele falasse ali poderia afetar o relacionamento dele com os judeus, ou até mesmo com cristãos. Só que nós sabemos que o apóstolo Paulo, direcionado pelo poder do Espírito Santo, entrega agora a revelação de Deus, mostrando que Abraão foi justificado diante de Deus, não por meio da circuncisão, mas por meio da fé. E aí agora essa é a cartada final de Paulo para com os judeus, mostrando que a circuncisão nada vale. A circuncisão é apenas um sinal da aliança. A circuncisão, para os irmãos que estão chegando agora, né, seria o corte no prepúcio masculino, e aí era um sinal da aliança de Deus. Só que os judeus, eles se colocavam diante da circuncisão, confiando inteiramente ali na sua salvação. Inclusive, quando Jesus confronta muitos fariseus, o que é que eles falam? Nós temos por pai Abraão. Como Jesus rebate? Não me venham dizer que vocês têm por pai Abraão, porque Deus pode suscitar descendência de Abraão das pedras. Então, você vê um contexto em que muitos judeus abraçaram o legalismo, abraçaram a idolatria, as leis, e muitas vezes os próprios costumes farisaicos estavam confiando nisso para a sua salvação. E Paulo chega mais uma vez dizendo na carta aos Romanos: a justificação é apenas pela fé. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. E aí nós chegamos então no nosso texto, Romanos capítulo 5, em que a construção do argumento de Paulo continua sendo essa, só que o foco agora é mostrar para as pessoas que a reconciliação que Deus está fazendo com o mundo acontece por meio de uma pessoa, a saber, Jesus Cristo. E um contexto amplo é que o ensino da certeza da salvação em Cristo deve ser anunciado para essa igreja. Uma vez salvos por Cristo, uma vez reconciliados, uma vez agora justificados por meio da obra de Cristo.
essas pessoas podem agora ter convicção, a certeza da sua salvação. Então, é pensando nisso tudo que agora Paulo vai discorrer nesses versículos que vamos ver essa noite. Eu vou aproveitar a leitura que nós já fizemos e aí a gente vai só lendo e a partir da leitura expondo também. Tá certo? Então, fica com isso em mente, um contexto imediato de reconciliação e um contexto amplo de, uma vez salvo por Cristo, agora eu estou garantido. É pensando nesses dois aspectos que Paulo vai partir agora do verso 12. Inclusive, essa palavrinha aí, portanto, ela está fazendo uma alusão ao que foi visto anteriormente, que é justamente o que eu acabei de falar para os irmãos. Portanto, ou seja, uma vez que eu sou salvo por Cristo, uma vez que eu tenho certeza dessa minha salvação, uma vez que eu sou reconciliado com Deus, agora Paulo vai continuar. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui, meus irmãos, ele vai iniciar, do 12 ao 14, Paulo vai chamar os seus leitores a uma construção de um cenário mental. A gente precisa construir esse cenário junto com o apóstolo Paulo. Muitos vão pensar que aqui ele está fazendo uma digressão, ou ele está fugindo do assunto, mas não. Ele está contextualizando as pessoas para o que ele vai falar dos versos 15 ao 21. Então, dos versos 12 ao 14, são informações que a gente precisa ter em mente e que muito provavelmente o judeu teria, mas aqui, lembra, Paulo também está falando para gentios. Ele precisa deixar clara essa informação para agora construir dos versos 15 ao 21. E como é que ele começa? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa construção lógica talvez faria muito sentido para um judeu. Ele sabia de que homem Paulo estava falando? Sabia, Adão. Mas um gentio talvez tivesse uma certa dificuldade de entender. Por isso Paulo vai ser claro e detalhado aqui. Então ele começa falando, o pecado entrou no mundo por um só homem. E depois ele vai concluindo, a morte entra no mundo por causa do pecado. A primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é, que morte Paulo está falando? Será que é a morte física ou morte espiritual? Enfim, o que me parece é que morte aqui tem um sentido geral, amplo mesmo, destacando os três tipos, tanto morte física, quanto morte espiritual, e, se não houver reconciliação por meio de Jesus, morte eterna. Então o apóstolo está lançando mão desse argumento, dizendo, olha, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. Por causa do pecado, a morte entra no mundo agora. Isso ele vai falar também no capítulo 6. O salário do pecado é a morte. Então, ele está construindo esse argumento. Agora, nós chegamos numa parte, quando ele diz, porque todos pecaram, que é um texto muito debatido pelos teólogos. Nós vamos falar, pelo menos aqui, de 2 ou 3 textos bem debatidos. Eu não quero gastar tanto tempo com os irmãos sobre isso, até para não ficar cansativo. Mas eu preciso pelo menos falar para vocês que existe esse debate, tá? E aí eu vou trazer uma visão, pelo que eu tenho visto, lido, estudado sobre isso, para a gente conseguir prosseguir na nossa exposição aqui, certo? Quando ele fala que a morte passa a todos os homens porque todos pecaram, os teólogos vão se dividir aí. Como assim a morte passa a todos os homens porque todos pecaram? E a visão que eu achei mais coerente é essa, que todos pecaram em Adão, compartilhando a sua natureza pecaminosa. É a ideia de que Adão é um representante federal, ou seja, Adão estava lá representando a humanidade. E uma vez que Adão peca, todos pecam com ele, todos pecam nele. Naturalmente, isso seria exposto na vida das pessoas através de seus pecados. Naturalmente, a criancinha, à medida que fosse crescendo, ela iria mostrar essa natureza pecaminosa. Ou seja, ela iria pecar. Mas ela não é pecadora porque ela peca. É o contrário. Ela peca porque é
pecadora. Essa é a grande diferença. Então, eu penso que Paulo está tratando exatamente sobre isso. Adão sendo o nosso representante lá no Éden, ele falhou. E com ele, todos nós falhamos. Porque ele estava lá para nos representar. Douglas Moo, um dos maiores eruditos no texto de Romanos, defende que pecamos em Adão e com Adão. Paulo estaria usando o conceito de solidariedade coletiva. Para a gente é muito estranho falar sobre solidariedade coletiva. Por quê? Porque nós somos pessoas ocidentais. Nós vivemos em um mundo, um contexto bastante individualista. Cada um vive suas vidas e por aí vai. Claro que no contexto de igreja isso muda um pouco, é verdade. Mas eu estou pensando num contexto ocidental em que o individualismo reina, em que o egoísmo impera. Então é muito estranho falar para ocidentais esse conceito de solidariedade coletiva. Agora, para um oriental faz todo sentido. E lembra, Paulo era judeu, ele tinha esse conceito em mente. Quando uma pessoa do povo pecava, o povo todo ia sofrer as consequências. Vocês lembram de Acã? Que pega o despojo lá que não deveria ter pego da guerra, esconde e tudo mais. Quando Acã é descoberto, quem morre? Só ele? Não. Morre ele, a família. Inclusive, na guerra, muitas pessoas morreram, porque foram guerrear, achando que estava tudo certo, quando na verdade o povo sofre lá, Deus fala com Josué que está perplexo, Senhor, nós estamos sofrendo, padecendo, o Senhor disse que ia nos ajudar. Deus diz, tem pecado no meio do povo, resolve isso daí, Josué. Solidariedade coletiva. A atitude de um afeta no coletivo. Os judeus tinham isso muito claro, então Paulo está usando isso aqui. Paulo pode, portanto, dizer tanto todos morrem porque todos pecam, quanto todos morrem porque Adão pecou. Isso parece entrar em conflito, mas para Paulo está caminhando juntinho aqui. Não tem conflito algum, porque o pecado de Adão é o pecado de todas as pessoas. Esse é o argumento aqui do apóstolo. E ele continua. Verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que é que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que, mesmo antes da lei mosaica, aqui quando ele fala lei, ele está falando dos 10 mandamentos entregues a Moisés no Sinai, mesmo antes disso havia pecado. Adão havia pecado, os descendentes de Adão estavam em pecado, essas pessoas pecavam, mesmo sem a lei. Qual é o argumento de Paulo? Não precisa de lei para pecar. E aqui parece haver uma diferenciação de termos que a gente precisa levar em conta, que é a diferença entre pecado e transgressão. A transgressão, sim, precisa de uma lei. A transgressão, sim, precisa de algo para eu poder quebrar, ou transgredir, ultrapassar os limites. Mas o pecado parece ser algo moral, algo mais geral. Ou seja, tudo indica que Deus não havia falado para todos os homens que não deveria mentir. Mentir era um pecado, mas não havia a mentira ainda escrita na lei, não mentirás. Então eu não posso tratar aquilo como uma transgressão, não havia lei, mas eu continuo tratando como pecado. É uma diferença suave aí, mas é importante para a gente dar seguimento. E o que Paulo diz é que mesmo sem lei existia o pecado, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, o que eu tenho visto nos comentaristas é que Deus age com aquelas pessoas de uma maneira diferente, usando misericórdia, porque Ele é um Deus misericordioso, porque aquelas pessoas não tinham acesso à lei dele. Isso não quer dizer que Ele vai tratá-las como inocentes. Isso quer dizer que Ele vai ser misericordioso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Mas essas pessoas não tiveram acesso à lei de Deus, mas ainda assim eram pecadoras. O que Deus está dizendo, o que Paulo diz aqui é que o pecado não é levado em conta quando não há lei. Outros vão argumentar também que
o sacrifício de Cristo seria suficiente para perdoar o pecado dessas pessoas que não tinham acesso à lei. Eu penso que em todas as dispensações, e aqui vale uma menção honrosa à nossa escola bíblica, que a gente aprendeu a dispensação da lei, a dispensação da graça, as diferenças que Deus faz. Em todos os momentos, Deus tem seus eleitos. Em todos os momentos, Deus vai salvar pessoas. E Ele está salvando sempre por meio da fé. Aquelas pessoas deveriam crer no descendente prometido para Adão e Eva. Olha, Deus vai mandar um descendente. E Ele vai reverter a maldição. Ele vai desfazer a maldição trazida aqui no Éden. Ele vai pisar na cabeça da serpente. Triunfar sobre ela. Eles deveriam crer também no que Paulo fala depois para Abraão. Abraão, por meio do teu descendente, ou da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. É o que a gente chama de o proto-evangelho, é o evangelho ali incipiente, Deus dando uma promessa. E como sempre, as pessoas são salvas pela fé, no tanto de revelação que tinham. Mas desde o início era a fé no descendente. Era a fé naquele que viria. Nós hoje, igreja do século 21, nós temos fé naquele que já veio, mas é a mesma pessoa. O descendente lá de Gênesis capítulo 3, é o mesmo Messias, Cristo, ressurreto ao terceiro dia. É nele que nós cremos. Então Paulo está dizendo, olha, o pecado não é levado em conta, Deus age com misericórdia. Entretanto, verso 14, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que não transgrediram uma lei específica dada a elas, essas pessoas também morriam. Por quê? Porque elas eram pecadoras. O que o texto diz é, Adão e Eva, eles tinham uma lei clara diante deles. Vocês não podem comer do fruto. E eles vão lá e desobedecem, transgridem diretamente. Mas para as outras pessoas, Deus não falou diretamente como Ele falou com Adão. As outras pessoas não tinham um relacionamento como Adão tinha com Deus. Deus não dava direcionamentos ou leis específicas para todas as pessoas. Mas essas pessoas também pecavam. E essa é a diferença que Paulo quer fazer aqui. Mesmo sobre aquelas que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Adão tinha uma lei direta. Outras pessoas não tinham, mas continuavam sendo pecadoras. A morte continuava alcançando elas. Por quê? Porque Adão é uma figura daquele que havia de vir. Adão prefigura aquele que havia de vir. No texto original, essa palavrinha, prefigura, é tipo. O que nós conhecemos na teologia como os tipos de Cristo. Nós temos vários tipos de Cristo, desde o Antigo Testamento até chegar no Novo. Nós temos a serpente que é levantada no deserto, que João fala. Inclusive o texto lá de João capítulo 3. Assim como a serpente é levantada no deserto, as pessoas olham para ela, são salvas por meio dela, por meio da fé, no que Deus está fazendo. Assim importa também que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Então, a Escritura está cheia de tipos. Aqui nós temos Paulo dizendo que Adão é um tipo de Cristo. Adão prefigura aquele que havia de vir. Ou seja, Adão aponta para Cristo. Essa é a ideia da palavra tipo, irmãos. Ela é como se fosse uma seta que aponta para frente. Adão seria essa seta que apontaria para Cristo. E como assim Adão é um tipo de Cristo? Adão é um tipo de Cristo no sentido de que ele é um representante, ele é o representante de um povo. Douglas Moo vai dizer que essa palavra denota pessoas, instituições ou acontecimentos do Antigo Testamento que têm uma função divinamente intencionada de prefigurar a era escatológica inaugurada por Cristo. É o que a gente chama de o tipo apontando para o antítipo, que é Cristo.
É nesse sentido que Adão é um tipo de Cristo, pois o impacto universal de sua desobediência prefigura o impacto universal da obediência de Cristo. Tratando em outras palavras, assim como Adão, sendo um representante lá, desobedeceu e a sua desobediência afetou a muitos, da mesma forma isso aconteceria com Cristo. Só que Cristo não seria sua desobediência, seria sua obediência. Cristo é obediente e isso agora afeta muitas pessoas. É exatamente isso que Paulo vai falar dos versos 15 ao 21. Ele vai sempre fazendo essa comparação, esse contraste entre Adão e Cristo, mostrando que Adão afeta as pessoas de forma negativa, com seu pecado, e Cristo afeta de forma positiva, por sua obediência, por sua santidade. Todas as pessoas estão relacionadas a um dos dois homens. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou a pessoa pertence a Adão e está debaixo da sentença de morte por causa de sua desobediência, ou a pessoa pertence a Cristo e recebe a certeza da vida eterna por causa da obediência dele. Perceba, são dois representantes aqui de dois povos distintos. A grande pergunta que tem que ser feita essa noite é: quem é o seu representante? Em quem você está agarrado? Onde você está? Você pode dizer que Adão é o seu representante, ou você pode dizer que Cristo é o seu representante? Porque saiba, Deus tem esses dois grupos aqui específicos. Aqueles que estão em Adão vão sofrer as consequências do pecado de Adão e dos seus próprios pecados. Agora, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Deus está fazendo uma nova criação. Deus está fazendo uma nova geração de pessoas em Cristo, nesse novo representante. E a forma de entrar aqui é por meio da fé. Ou seja, nada do que você possa fazer vai ser capaz de fazer essa transição para você, de Adão para Cristo. Se você continuar agarrado nas suas obras, você certamente continua em Adão, porque Adão estava agarrado na sua desobediência. Agora, se pela graça, por meio da fé, você crê em Cristo Jesus e Ele é o seu Senhor e Salvador, Ele certamente também será o seu representante. Certamente agora você estará inserido nele. E por meio da obediência de Cristo, e não a sua e não a nossa, Deus nos vê agora como seus filhos. É isso que o Evangelho de João também diz. Olha, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Essa nova criação que Deus está fazendo está sustentada unicamente por meio de Cristo. Ele é o representante. Agora, então, as coisas parecem ficar mais claras para a gente quando a gente chegar nos versos 15 ao 21. Porque nós vamos perceber sempre esse contraste. Uma hora, Paulo está falando de Adão e daqueles que estão no grupo de Adão. Outra hora, Paulo vai estar falando de Cristo e daqueles que estão no grupo de Cristo. Essa comparação que o apóstolo está fazendo é chamada de antítese. Ou seja, ele vai sempre fazer uma oposição por contraste. Ele vai sempre comparar por contraste, digo melhor. E os dois grupos são grupo de Adão e grupo de Cristo. Os dois representantes da humanidade. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese. Pode parecer para alguns um assunto que não tenha tanta importância, mas eu gostaria de reafirmar aqui a importância de você dizer aquilo que a Escritura diz. E aí deixa eu direcionar para o que eu quero falar.
a historicidade de Adão, a historicidade do livro de Gênesis está sendo colocada em xeque. Eu não sei quantos irmãos já viram isso, mas muitos teólogos têm saído da visão tradicional de que Gênesis é um livro histórico, que narra história de fato. Alguns teólogos estão desacreditando na figura de um Adão histórico, de um representante, de fato, de toda a humanidade que existiu. Já vi muitos falarem que não, a história de Adão e Eva é um mito criacional. Toda civilização tem o seu mito criacional. Os maias vão ter um mito criacional, os mesopotâmicos outro, os judeus têm o mito de Adão e Eva. Outros vão começar a atacar o livro de Gênesis em pontos que afeta toda a doutrina, porque se o livro de Gênesis for desacreditado ou colocado como uma simples alegoria ou como uma história inventada que não aconteceu, o que fazer com os outros 65 livros da Bíblia? Percebe o problema? Percebe que isso não é um assunto periférico, é algo central. Se você abrir mão da historicidade de Gênesis, se você abrir mão da historicidade de Adão, que Adão de fato existiu, ele foi um homem e não uma mitologia, e não uma história inventada, que ele existiu de fato. Se você abrir mão disso, o que mais você está disposto a abrir mão? E agora, olha as últimas consequências de se abrir mão do Adão histórico. Paulo está colocando Adão e Cristo aqui na mesma comparação. Percebe? Se você abrir mão de um Adão histórico e diz, não, isso pode ter sido um mito. Muito cuidado, porque uma hora ou outra vão querer abrir mão também de quem? De um Jesus histórico. Foi isso que os teólogos liberais fizeram. Não, o Jesus de fato que existiu, não foi o Jesus que foi inventado na Escritura. Ele não fazia milagres, ele não fazia nada disso. E aí começaram a diferenciar o Jesus histórico do Cristo da fé. O que de fato existiu foi o Jesus histórico, mas ele era só um nazareno. Ele era só alguém que falava bem, com uma boa oratória, um bom mestre, um bom exemplo a ser seguido. Mas ele não fazia milagres. E aí, com o liberalismo entrando nas igrejas, você abre mão do sobrenatural. Você tira o sobrenatural da Escritura, a ponto de alguns teólogos hoje em dia dizer o quê? Precisamos atualizar a Bíblia. Você já ouviu isso? Isso acontece por quê? Porque eu comecei abrindo mão de uma verdade basilar. Quando você abre mão de uma verdade basilar das Escrituras, isso é um risco muito grande. Porque você começa a colocar toda a Escritura em xeque. Ou seja, voltamos a afirmar que Gênesis é um livro histórico. É um livro que narra de fato o que aconteceu. Adão era uma figura histórica. Um homem que de fato existiu. E logo nós concluímos também que Cristo também é uma figura histórica. Não abrimos mão de nada disso. Muito cuidado, meus irmãos, com essas heresias que estão sendo colocadas nas redes sociais por aí e muitas vezes querem adentrar na igreja, querem nos confundir de alguma forma. Muito cuidado com isso. Fechando o parênteses sobre o Adão histórico, nós chegamos então no verso 15, que, como eu falei, ele vai dar início agora a uma série de comparações. Além de comparar Adão e Cristo constantemente, esses versículos estão sempre mostrando como os feitos de Cristo superam os feitos de Adão. Por isso, Paulo usa algumas expressões. Aí você pode até procurar aí enquanto eu falo, quem tiver algum marcador, caneta, seja o que for, pode ser muito útil para você. Algumas expressões que nos ajudam a perceber o texto e como Paulo está sempre fazendo essa comparação. Você tem palavras como assim, como ou assim como juntos nos versos 15, 16, 18, 19
e 21. Você tem expressões como muito mais. É uma comparação para mais, para maior. Nos versos 15 e 17. E as últimas palavras que Paulo usa, abundância e superabundância. Está lá no verso 20. Vocês vão perceber como essas expressões vão nos ajudar muito a ver o que é que Paulo está querendo comparar aqui. E o paralelo é feito da seguinte forma: o pecado de Adão trouxe consequências para aqueles que estão em Adão. A justiça de Cristo traz consequências para aqueles que estão em Cristo. E é isso que, essa vai ser a nota que Paulo vai usar até o final do capítulo. Olha só comigo o verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aí você já percebeu algumas palavras que a gente viu, como muito mais. Tem uma também que é importante a gente perceber aqui, o dom gratuito. Algumas traduções vai ter dádiva ou graça de Deus, similares. Qual a comparação de Paulo aqui? É que o dom gratuito, que vem por meio de Cristo, está em contraste com a ofensa de Adão que gerou morte. E ele está dizendo, olha, o dom, ele não é como a ofensa. E ele vai trazer a diferença. A ofensa é de um só e morrem muitos. O dom não é assim, a dádiva de Deus não é assim. A dádiva de Deus não é em que um só pecou e muitos são afetados. A dádiva de Deus é que muitos pecam e são perdoados em Cristo Jesus. Então, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Temos expressões aí como muito mais, abundantes, que elas querem mostrar como Cristo vem para ser superior a tudo que Adão fez. E ele vem não apenas para cancelar ou equilibrar as coisas, deixar no meio termo. Ele vem para superar, ele vem para superabundar. Essa é a ideia de Paulo aqui no final desse capítulo. O verso 16, então, Paulo diz: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Então, essa figura do Messias, inclusive Paulo fala no versículo 14, era aquele que havia de vir. Havia de vir para quê? Por que Jesus deveria vir aqui na terra? Para nos dar uma vida melhor, para nos dar bens, para nos dar dinheiro, nos dar saúde. Por que ele haveria de vir? O Messias havia de vir para desfazer a maldição feita no Éden. O Messias haveria de vir para reverter tudo isso e para trazer agora vida, e vida em abundância. É isso que ele diz. Olha, a vida eterna é que vocês conheçam ao Pai. E como é que vocês vão conhecer ao Pai? Através do Filho. Quando Filipe pede para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O que ele diz para Filipe? Filipe, há tanto tempo eu estou contigo. Quem vê a mim, vê o Pai. A missão do Messias é exatamente essa, de fazer uma reconciliação do homem com Deus. Como o livro de Hebreus vai falar, ele vai abrir um novo e vivo caminho. E agora, em ousadia, pelo sangue dele, eu tenho acesso ao trono da graça. É isso que Cristo faz, meus irmãos. Ele transforma o que foi destruído no Éden, e ele traz agora a abundância. Esse dom de Deus vem não de uma ofensa, mas esse dom de Deus vem de muitas ofensas para a justificação. Olha o contraste agora que ele faz no verso 16. A única ofensa de Adão, ao ser julgada, gerou condenação. É o que o texto diz. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente o pecou.
porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. E a graça? Já a graça derivou, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. A graça que vem por meio de Cristo supera as muitas ofensas, gerando justificação. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando para eles que Cristo não é um igual. Apesar de Adão ser um tipo de Cristo, eles não são iguais. Eles não estão no mesmo patamar, eles não estão na mesma categoria. Porque o que Adão faz gera morte. E o que Cristo fez gerou vida, vida eterna. E agora, por meio da graça, o homem pode se achegar a Deus. Por meio da graça, o homem pode ser reconciliado com Deus. Lembra o contexto primeiro que eu pedi para os irmãos terem em mente? Paulo continua falando sobre reconciliação e salvação em Cristo. E ele vai continuar. A gente chega no verso 17, ele continua fazendo a comparação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo quer ser enfático. A ofensa de Adão instaurou o reinado da morte. É isso que ele diz. A ofensa de um e por meio de um só, por causa disso, reinou a morte. Ou seja, Adão está ligado com o reino de morte. O contraste agora é o recebimento da abundância da graça e o dom da justiça instaura o reinado da vida em Cristo Jesus. Perceba que isso é muito sutil, mas olha só como a palavra de Deus é linda, meus irmãos. Aqui no verso 17, no início, você vê uma ação direta. Adão ofendendo, Adão pecando. Mas no contraste, no paralelo, nós não recebemos a graça por algo que nós fazemos. Nós recebemos a graça por algo que nós recebemos. É um entregar de mãos vazias para que Deus a preencha com graça. Aqueles que recebem a abundância da graça. Não é aqueles que fazem o que Adão não fez. Não é aqueles que buscam santidade. Porque Paulo já deixou claro no capítulo 3, não há um justo nem um sequer. Não há quem busque ao Senhor. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos estão nesse caminhar de rebeldia. O dom da graça, o dom da justiça, não vem ao homem pelo que ele fez, vem ao homem pelo que ele recebe. Você já recebeu esse grande presente de Deus? Muitas vezes quando a gente vai evangelizar e a gente vai perguntar para as pessoas, né? Você acha que vai para o céu, algo do tipo? Você acha que você é salvo? Em uma mentalidade bem católica, como é que é a resposta das pessoas? Não, eu estou tentando. Eu estou me esforçando. Eu estou fazendo o que eu posso. Pois é. Paulo diz que se você confiar no que você pode pelo seu braço, o seu lugar não é uma eternidade com Deus, o seu lugar é uma eternidade sofrendo, uma eternidade no inferno. Se você confia no seu braço, você não está em Cristo, você continua em Adão. Você não entendeu nada do Evangelho ainda. O Evangelho não é pelo que nós fazemos, meus irmãos, é pelo que recebemos. E recebemos a graça, recebemos a justificação por meio da fé. Isso me faz lembrar muito o texto de Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O texto, quando ele diz, e isso não vem de vocês, ele não está falando só da graça, nem só da fé. Ele está falando das duas coisas. O que vem de Deus é a graça e a fé. Assim como a Escritura diz, o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso autor, Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Ele é aquele que inicia e aquele que conclui. Ou seja, nada recebemos de Deus pelo que fizemos. O que recebemos de Deus, a graça, o dom, o presente de Deus, nós recebemos apesar do que fizemos. Nós recebemos isso de Deus apesar dos miseráveis pecadores que somos. Não pense você que Cristo veio só para corrigir um pouquinho, você estava quase lá, não. Isso é ultrajar o que Cristo fez na cruz do Calvário, meus irmãos. Se alguém de fato conseguisse se achegar a Deus por conta própria, não seria necessário o Pai enviar o Filho. O Pai envia o Filho, por quê? Porque todos são pecadores. O Pai envia o Filho porque Ele olha e vê que as pessoas não conseguem, todos estão mortos. Outro cenário que me faz lembrar agora é quando Deus mostra para Ezequiel o vale de ossos secos. Ele diz, olha, não tem vida aqui. Não tem vida aqui. Mas o próprio Deus faz com que os ossos voltem à vida e voltem a formar corpos. É Deus que dá vida. Como o apóstolo Paulo diz em Atos, Ele dá vida, respiração e tudo mais. Ele é o nosso sustentador. Ou seja, no plano eterno de salvação de Deus, não há espaço para outra pessoa receber glória, a não ser o próprio Deus. Você não fez nada para merecer a salvação. Nós não merecemos a salvação. Por isso que ela é por graça, porque ela chega a nós apesar do que fizemos. Ela chega até nós, apesar da nossa condição pecaminosa. Enquanto Adão instaura o reino de morte, Cristo vem para instaurar o reino de vida. E ainda no verso 17, você percebe que os verbos estão no pretérito, no passado, mas tem um que está no futuro. E o dom da justiça reinarão em vida. Paulo agora aponta para o futuro. Essas pessoas que receberam a graça reinarão. Aqui é algo muito interessante que nós percebemos o já e o ainda não. Essa teologia do que nós já recebemos, mas ainda esperamos um cumprimento. Nós já fomos justificados, mas ainda esperamos a consumação de todas as coisas. O reino de Deus já chegou, mas Cristo ainda virá para reinar, literalmente, sentado no trono de Davi, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Nós já fomos salvos, mas ainda aguardamos o nosso Mestre, o nosso Salvador, vir uma vez mais sobre a terra. Essa tensão precisa ficar aqui. Paulo deixa claro do que nós já recebemos e no que nós esperamos. Nós reinaremos em Cristo, com Cristo. Mas ainda não chegou a hora. A gente precisa constantemente ser lembrado sobre isso. Nós precisamos ser lembrados de que há uma eternidade que nos aguarda, há uma vida e vida em abundância, vida eterna. Mas nós ainda estamos em um mundo caído. Ainda estamos sob a influência do pecado. O pecado ainda nos afeta e afeta as pessoas que estão à nossa volta. O pecado ainda faz com que nós muitas vezes machuquemos um ao outro. Pequemos contra o outro. Mas haverá um dia em que ele não mais será capaz de fazer isso. O texto de Apocalipse diz que não vai haver mais dor, choro, pranto. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O pecado não vai mais conseguir nos afetar, meus irmãos. Mas ainda não chegou a hora. Vivamos então nessa expectativa. O que é que Deus quer de mim hoje? As promessas que eu preciso crer hoje, como eu tenho que viver hoje, mas o que eu espero para o futuro, o que eu espero para a eternidade. Isso precisa ficar claro. Paulo continua o seu argumento e ele chega agora no verso 18, dizendo: pois assim como por uma só ofensa
veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Lembra que eu falei que tinha uns 2 ou 3 textos difíceis para a gente passar essa noite? Esse é um deles. Alguns vão dizer que Paulo está defendendo aqui o universalismo. Por causa dessa expressão aqui. Um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Pois bem, por isso que é importante a gente entender o contexto aqui, o que é que Paulo está fazendo. A explicação mais coerente, na minha visão, concordando com Douglas Moo, é que Paulo continua nas categorias. É o grupo de Adão e o grupo de Cristo. Assim como Adão afeta todos que estão no seu grupo, Cristo afeta todos que estão no seu grupo. Então, não me parece ser a justificação de todos os homens, sem exceção. Me parece ser a justificação de todos os homens, sem distinção. Que é o que Paulo diz em outras cartas. Em Deus agora não há mais judeu, gentil, escravo, livre. Não, Cristo é tudo em todos. O mesmo Espírito que habita em mim, é o mesmo Espírito que habita nos meus irmãos. É o mesmo Espírito que habita em qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo. A justificação chega a todos sem distinção, de modo que aquele que crê em Cristo será salvo. Então, Paulo não parece estar fazendo uma defesa do universalismo. Inclusive, parece ser o contrário, porque, lembrando que a Escritura não pode se contradizer, existe uma regra hermenêutica muito clara que é: textos mais obscuros ou mais difíceis são iluminados por textos mais claros, mais fáceis de interpretar. Se alguém ficar com dúvida nesse, pode voltar onde Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pode voltar para o texto que diz que a pessoa precisa ser justificada por meio da fé, que a lei não salva ninguém. Ele está falando de 2 grupos. Então, não me parece ser uma defesa do universalismo aqui, longe disso, longe disso. E nós temos outros textos também, como os próprios evangelhos, mostrando que, Mateus capítulo 24, que vai haver uma diferença ali, entre as ovelhas do Senhor e os bodes. Né? Deus vai fazer essa diferença. Então, não há espaço para universalismo aqui. A relação, então, é uma relação clara entre o representante e os seus representados. Enquanto em Adão, aqueles que estão em Adão, eles vão perceber a relação entre ofensa, condenação e morte. Adão pecou contra Deus, aqueles que estão em Adão pecam contra Deus, recebem a condenação e a morte eterna. Agora, em Cristo, a relação é entre graça, justificação e vida. Um foi obediente, Cristo. A graça é entregue a todos que estão em Cristo. Todos são justificados e agora têm vida. Essa é a relação que o apóstolo está fazendo. Um só ato de justiça, o ato de Cristo, trouxe a graça sobre aqueles que estão no Filho. Então, meus irmãos, isso só vem para deixar cada vez mais claro. Deus diz que aqueles que são justificados por um só ato de justiça. Não é nada que eu ou você venhamos a fazer diante de Deus. Enquanto o legalismo ou qualquer outro tipo de doutrina herética diz, faça, você precisa fazer, você precisa agir diante de Deus. O evangelho verdadeiro vem e diz, já está feito, está consumado. Cristo já realizou a obra por completo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. E até mesmo a fé para crer no Senhor Jesus vem do próprio Deus. De modo que Deus decidiu que a salvação estivesse nas mãos dele e não nas nossas. Por isso, a Escritura pode dizer, a salvação pertence ao Senhor. Por isso que
um texto que nós vamos ver depois, em Romanos capítulo 9, Paulo diz, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. A salvação pertence ao Senhor. Continuando então aqui, nós vemos o apóstolo chegar já nos finalmente da sua argumentação. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui é interessante vocês perceberem mais uma vez que Paulo está usando um futuro, um verbo no futuro. Muitos se tornarão. E aqui esse verbo, irmãos, está no passivo. Isso significa o quê? Significa que Paulo quer que você olhe para quem está fazendo isso. Não é a própria pessoa, não quer dizer que eu vou me tornar justo. Paulo quer que você olhe para quem está tornando você justo. O passivo, então, vem para mostrar que o se tornar justo está no Senhor. Ele faz com que os seus se tornem justos. Não são as pessoas por suas próprias obras. E o contraste, mais uma vez, Paulo sendo enfático, um desobedeceu, muitos se tornaram pecadores. Do outro lado, um obedeceu, muitos se tornarão justos. Essa é a relação que ele quer fazer. E aí, como que numa espécie de conclusão, ele lança mão da lei de novo. O que parece é que talvez um judeu argumentaria, né? Mas nós temos a lei. A lei está a nosso favor. O apóstolo vai e diz, claro que não. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Avultasse seria aumentasse, né? Para que aumentasse a ofensa. O que ele está dizendo? A lei serve para condenação. Vou trocar o microfone. Oi, ok. O que ele está dizendo? A lei serve para condenação. A lei é como um espelho colocado diante das pessoas para mostrar quem elas realmente são. A lei deixa claro que todos pecaram diante de Deus. Por meio da lei, então, eu reconheço a abundância do meu pecado. É um pecado que abunda. É um pecado que está em grande medida. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mais uma vez, Paulo fazendo esse contraste, mostrando, Cristo é superior, ele não vem para empatar. A graça não vem para equilibrar o jogo ou igualar as coisas. Ela vem para superabundar. De modo que a salvação entregue aos homens, Deus está dizendo, eu salvo quem eu quiser. Tem uma história conhecida entre nós de um irmão na Serrota que, numa comunidade lá, ele era uma das piores pessoas, digamos assim. E Deus decidiu salvá-lo. Um irmão, uma pessoa que antes era alcoólatra, completamente entregue à bebida, vivia nas calçadas e por aí vai. Deus decidiu salvá-lo e agora ele é um dos pregadores. Agora ele vai e leva o evangelho para outras pessoas. O que é que Deus quer mostrar para os outros quando ele faz isso? Eu salvo quem eu quiser. O pecado pode ir até aqui, e ele vem de forma abundante, mas superabunda a graça de Deus. A graça de Deus é superabundante. Ela vem para elevar tudo. Está dando problema, é? Então, para finalizar o verso 21, o contraste final de Paulo, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você tem pecado reinando pela morte, do outro lado, a graça reinando pela justiça para a vida eterna.
A nota final do apóstolo Paulo é novamente cristológica. Por meio de quem? Quem está fazendo isso? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, meus irmãos, pensando em um texto tão profundo como esse, como é que a gente pode aplicar isso em nossas vidas? A primeira coisa é que qualquer pessoa que recebe a dádiva que Deus oferece em Cristo, encontra segurança, alegria, encontra gozo no Senhor, de saber que o reino da morte foi derrotado, de modo completo e final, pelo reino da graça, da justiça e vida eterna. Aqueles que receberam de Deus a herança, Cristo Jesus, podem estar convictos agora, confiantes, sabendo que, uma vez salvo, salvo para sempre. Sabendo que a salvação pertence ao Senhor, sabendo que nós somos salvos apesar de nós. E a pergunta que resta, mais uma vez, quem é o seu representante? Se Cristo não for o seu Senhor e Salvador, Ele também não é o seu representante. Adão continua representando você. Seus pecados ainda não foram perdoados. Pesa sobre você a mesma condenação que pesou em Adão, no Éden, que é uma condenação de morte. É uma sentença de morte que continua sobre você. Se Cristo não é o seu Senhor e Salvador, Adão é o seu representante. Você está caminhando junto com aqueles que estão em Adão, para a morte, para o abismo eterno. E pode ser a última vez que o Evangelho é anunciado a você. A última oportunidade de se agarrar a Cristo e de sair da tutela de Adão. Mas se Cristo é o seu Senhor e Salvador, Ele também é o seu representante diante do Pai. Alegre-se, pois Deus olha para você agora e vê os méritos do Filho dele. Deus olha para você agora e vê justiça e não mais pecado. Deus olha para você agora e lembra do sacrifício do Filho dele, sabendo que os seus pecados já foram perdoados e o que lhe aguarda é a promessa de vida eterna. Essa é a diferença entre os filhos de Adão e os filhos de Cristo. Essa é a diferença entre estar em Adão e estar em Cristo. O que fazer então agora? Assim como o apóstolo Paulo está trazendo teologia sólida para os irmãos aqui em Roma e aplicando na vida deles, eu gostaria que a gente aplicasse nas nossas. Porque uma vez que estávamos em Adão, meus irmãos, tudo que fazíamos envolvia pecado, ofensa diante de Deus. E agora, se você é nova criatura em Cristo, regenerado, você não pode continuar com as mesmas práticas que você tinha antes. De lá nós já viemos. Porque algumas pessoas podem olhar para isso e, como alguns zombam da fé cristã, chamando de uma graça barata. Que Deus salva e agora você pode viver aprontando e fazendo o que quiser. Não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho vem de graça, mas ele custou muito caro. Preço de sangue e dor na cruz do Calvário. Não é uma graça barata. A verdade é que agora aqueles que são salvos e estão em Cristo vão fazer de tudo para glorificar o seu Senhor. Vão fazer de tudo para viver de acordo com isso. E não voltar para as práticas do pecado. Quem é o seu representante? Você precisa pensar sobre isso. Você precisa meditar sobre isso. Cada um avalie o seu coração. Senhor, como é que eu estou vivendo? É como Adão, que vive em desobediência? Ou é como Cristo, agora salvo, regenerado, estou buscando agora as coisas de Deus? Assim como o texto de Efésios diz, Deus preparou as obras para que nós andemos nelas de antemão. Mas Ele não nos salva por causa das obras. Ele nos salva para vivermos fazendo as obras dEle. Se você está em Cristo agora,
Viva como Jesus, fazendo a obra do Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, fomos confrontados pela Tua Palavra. Mais uma vez, a Tua Palavra escrutinou o nosso coração e nos fez ver a podridão que há lá dentro. Mais uma vez, a Tua Palavra nos fez olhar para a obra de Cristo. Mais uma vez, Pai, o Evangelho apontou para o Teu Filho. E o nosso desejo, Senhor, é que, se alguém ainda não professou fé em Cristo, possa fazer isso, possa ouvir a Tua voz e se arrepender. O Senhor não está longe para salvar. E eu te agradeço também porque a Tua Palavra nos alimenta, alimenta a Tua igreja, nos constrange, mas também nos edifica sobre um firme fundamento, fundamento das Escrituras. Te agradecemos porque temos não apenas um Senhor, mas também um Salvador, um representante muito melhor do que Adão. Alguém que venceu, não no teste do jardim, mas venceu no teste do deserto, e venceu no teste da provação de tudo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Alguém que obedeceu onde nós desobedecemos. Te agradecemos porque agora, quando o Senhor olha para a Tua igreja, o Senhor vê o sangue do Teu Filho. E o Senhor nos trata como os Teus herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nos prometeu uma eternidade contigo, Pai. Nos ajuda a lembrar de todas as promessas, de toda a herança, de todo o peso de glória que nos aguarda. Para que vivamos essa vida pensando na eternidade. Vivendo aqui, mas pensando no que é eterno. Pensando nas coisas que são lá do alto. Buscando viver para a Tua honra e Tua glória. Que o nosso Senhor nos encontre assim, Pai, quando Ele voltar. É no nome dEle que oramos. Amém.